Olá, gente! Estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre tempo, sobre rotina, sobre organização, sobre foco, sobre objetivo. Você tem uma rotina? Você trabalha com rotina na sua vida? É uma pergunta que eu já faço a você. Você costuma planejar o seu dia? Você costuma, por exemplo, parar no domingo para planejar a sua semana? Para quem tem um objetivo, eu acredito que é super necessário fazer uma organização. Então, se você tem um objetivo e nunca parou para pensar, Yasmin, eu nunca fiz um planejamento, eu nunca parei para pensar como vai ser a minha semana, o que eu preciso fazer em cada momento, em cada dia. E aí eu indico a você a fazer isso. Se planeje, tenha um planner. Não sei se você já ouviu falar. Existe um recurso que se chama planner. Ele tem digital, ele tem papel. Você escolhe a forma como você quer. E nele você vai colocando todos os dias da semana e em todos os dias os horários que você vai realizar cada coisa. Se você tem um objetivo, um foco, se você deseja realizar algo, precisa ter uma rotina de busca disso, né? Então você precisa se organizar para que isso aconteça. Se você vai vivendo de uma forma desorganizada, vamos dizer assim, você vai tomando sustos durante os seus dias, você, ao invés de resolver o que você precisava resolver de forma planejada, você vai resolvendo urgências, porque urgência é aquilo que eu deixei para fazer depois, né? Eu protelei e chegou um momento que não dá mais para segurar, eu preciso resolver aquilo. Aquilo se tornou uma urgência e tudo aquilo que eu tinha planejado para realizar no meu dia ficou para trás, porque eu não realizei de forma progressiva, eu não fui fazendo o que eu deveria fazer, eu fui protelando, as coisas foram ficando para depois. Então, eu indico para você se organizar. Consiga aí esse planner, seja digital, seja em papel, e comece a colocar o que você tem no seu dia. E agora, falando um pouco da sua rotina diária, propriamente dita, quantas horas você dorme por dia? Já parou para pensar? Qual é o horário que você vai dormir? Qual é o horário que você acorda? Quantas horas aí você dormiu? Você já pensou nisso? Quantas horas você gasta, por exemplo, trabalhando? Quantas horas você gasta estudando? Quantas horas você gasta nas redes sociais? Você já parou para pensar o quanto tempo você passa numa rede social, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? Quanto tempo você já parou aí para pensar e você percebeu quanto que você gasta? Você tem o seu tempo de lazer durante o seu dia, você tem o seu tempo para esporte. É importante nós pensarmos assim. Então você vai olhando o seu dia, eu até indico que foi o que eu fiz também com os alunos. Você pode fazer um gráfico de pizza. Então, aquele que é um círculo, você faz o círculo e você vai fatiando os horários. Então você coloca, por exemplo, se você dorme 6 horas, você vai fazer lá uma fatia e colocar 6 horas, dormir. Se você trabalha durante 5 a 8 horas por dia, você vai colocar lá. Se você faz por 2 horas esporte, você vai colocar lá, até que todo o círculo ele esteja completo com os seus horários. E ali você vai perceber o quanto de tempo você gasta em cada coisa do seu dia. Quanto você dorme, quanto você estuda, quanto tempo você trabalha, quanto tempo você faz esporte, quanto tempo você fica com a sua família, quanto tempo você usa, por quanto tempo você usa as redes sociais. Então você fatia lá o gráfico e vai perceber como que está a sua rotina. Depois você pode perceber com que você tem gastado mais tempo e com que você tem gastado menos tempo. Com que você gasta mais o seu tempo e com que você gasta menos o seu tempo. E aí você vai perceber na sua rotina se você precisa ou não mudar algo, se você precisa melhorar ou não alguma coisa.
Hoje, geralmente as pessoas, por exemplo, porque nós vivemos num mundo muito agitado, muito corrido, a gente diz que a gente não tem tempo para nada, mas às vezes é só uma falta de organização. Organize-se e aí você vai perceber como é que está a sua vida. E se precisar mudar, como eu falei, mude. Se você precisa mais tempo para lazer, coloque mais tempo para lazer. Se você precisa deixar um pouquinho as redes sociais de lado porque está te atrapalhando, deixe de lado. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tente encontrar o equilíbrio, tente se organizar e você vai perceber que o seu dia vai fluir e que o seu objetivo vai ser alcançado através, na verdade, da sua organização. E é muito importante nós lembrarmos que a falta de um planejamento pode acarretar várias coisas, inclusive você pode ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso. Por quê? Porque você vai ali se acumulando de coisas e de responsabilidades sem conseguir finalizar cada uma e você vai acumulando isso em si. Então a sua mente ela começa a te cobrar, você mesmo começa a se cobrar. E aí é algo simples, mas que por não ter sido resolvido vai se acumulando, vai se tornando uma tensão. Então também uma forma talvez de distensionar você, de tirar essas tensões que você vai vivendo, é você se organizar. Talvez, por que eu não durmo à noite? Será que não é porque eu fico ali imaginando o tanto de responsabilidades que eu tenho, que eu preciso resolver e que eu fui deixando para depois? É uma coisa que a gente precisa se perguntar, Muitas vezes eu estou preocupado, muitas vezes eu não sei como resolver, ou não há mais tempo para que eu possa resolver, porque eu fui deixando para depois. E com certeza isso gera tensões, isso nos deixa também um pouco ansiosos, Então eu preciso perceber o que está acontecendo. Então se organize para que você possa aí eliminar um pouco das suas tensões. Se organizar é um grande caminho para que as tensões possam ir embora e para que você possa viver uma vida mais leve. Até a próxima e que você aproveite essas dicas aí.